Crises, do livro Vinha de Luz, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim a esta hora. Jesus, Evangelho de João, capítulo 12, versículo 27. Emmanuel comenta essa passagem dizendo: a lição de Jesus, neste passo do Evangelho, é das mais expressivas. Ia o Mestre provar o abandono dos entes amados, a ingratidão de beneficiários da véspera, a ironia da multidão, o apodo na via pública, o suplício e a cruz, mas sabia que ali se encontrava para isto, consoante os desígnios do Eterno. Pede a proteção do Pai e submete-se na condição do filho fiel. Examina a gravidade da hora em curso, todavia, reconhece a necessidade do testemunho. E todas as vidas na terra experimentarão os mesmos trâmites na escala infinita das experiências necessárias. Todos os seres e coisas se preparam, considerando as crises que virão. É a crise que decide o futuro. A terra aguarda a charrua, o minério será remetido ao cadinho, a árvore sofrerá a poda, o verme será submetido à luz solar, a ave defrontará com a tormenta, a ovelha esperará a tosquia, o homem será conduzido à luta, o cristão conhecerá testemunhos sucessivos. É por isso que vemos no serviço divino do Mestre a crise da cruz que se fez acompanhar pela bênção eterna da ressurreição. Quando, pois, te encontrares em luta imensa, recorda que o Senhor te conduziu a semelhante posição de sacrifício, considerando a probabilidade de tua exaltação. E não te esqueças de que toda crise é fonte sublime de espírito renovador para os que sabem ter esperança. Na bela página de hoje aprendemos mais uma vez com Emmanuel sobre a função da dor, a importância da expiação e que as crises são consequências naturais deste mundo, da nossa atual condição espiritual, que até mesmo o Mestre teve de passar por crises, a crise maior da cruz, dando o exemplo quando pede proteção ao Pai, mas se coloca na posição de filho fiel que aceita a determinação divina. Emmanuel explica que quando Jesus se referiu a Deus no grande martírio da cruz, deu uma lição das mais expressivas, porque o Mestre provou o abandono dos entes queridos, a ingratidão daqueles que foram ajudados no dia anterior, a ironia da multidão, os maus tratos sofridos na via pública, o suplício da cruz. Porém, ele sabia que aquele momento era decisivo na sua encarnação, que ele havia reencarnado para isto, na condição de filho fiel, observando os desígnios do Altíssimo. A postura de Jesus, portanto, nos serve de exemplo para que nós também examinemos a gravidade da hora em curso nas nossas vidas, reconhecendo a necessidade do testemunho. Emmanuel ensina que todas as vidas na Terra passam pelos mesmos trâmites das experiências infinitas e necessárias. Todos nós, portanto, precisamos passar pelas situações que vivenciamos. Todos os seres, todas as coisas se preparam às crises que virão. É a crise que decide o futuro. Emmanuel então vai elencar as inúmeras hipóteses de crise pelo que as criaturas e as coisas da natureza passam. A terra aguardando a carroça que aprofunda para a plantação,
o minério que espera o cadinho, a árvore que sofre a poda, e por aí em diante, demonstrando que na natureza também os elementos e os animais se preparam para as crises. Da mesma forma, o homem que é conduzido à luta e o cristão que conhecerá os testemunhos sucessivos necessários na sua existência. Por isso é que vemos no serviço de Jesus a crise da cruz, acompanhada das bênçãos da ressurreição. Saibamos, portanto, que os sofrimentos são necessários e inevitáveis nesse mundo em que habitamos, porém, também as glórias do céu nos aguardam nas bênçãos eternas da ressurreição da alma. Por isso, Emmanuel aconselha ao final: quando te encontrares numa luta imensa, lembra-te de Jesus, que se conduziu de maneira exemplar e que obedeceu aos desígnios do Senhor, que nos conduz a semelhante posição de sacrifício. Deus sabe da probabilidade de vitória, da nossa exaltação. Por isso não esqueçamos, toda crise é fonte sublime de espírito renovador para aqueles que sabem ter esperança. Tenhamos, pois, a esperança tratada por Emmanuel nessa lição, a certeza no futuro de que Deus reserva o mundo para os mansos e pacíficos, para aqueles que sabem se portar diante da sociedade. Também prometeu o reino dos céus para todos que se predisporem a seguir os passos do Senhor. Saibamos, portanto, enfrentar as crises e saber que são passageiras, que são necessárias para o nosso aprimoramento, retirando os frutos das experiências, dos desafios, a fim de que possamos colher as bênçãos no futuro. Que assim seja.